Olá, que bom que você está comigo até aqui deste momento do curso e espero que esteja sendo super legal, agregando valor e conhecimento para você. Mas eu quero reportar a você que é muito importante essa aula de hoje, que você preste muita atenção, foque, porque os conceitos que vão ser apresentados aqui vai fazer com que vai nortear todo o curso daqui para frente, tá bom? Assim como as pessoas têm seus temperamentos, e isso vai determinar as reações emocionais, as preferências sociais e até mesmo as características físicas em finanças pessoais, todo esse ecossistema que foi apresentado até aqui, desde o nascimento até a vida adulta, vai determinar como a pessoa vai lidar com suas finanças, se relacionar com o mundo de consumo e fazer negociações, e como ainda irá reagir aos diferentes ambientes na escalada social. Mas há dois padrões de comportamento que predominam entre os indivíduos reverbera na sociedade. O modelo mental da necessidade como obrigação de sobreviver e o outro, o modelo da realização como satisfação em existir. A ideia de que a necessidade é a fonte de direitos e em outro, a convicção de que a realização é o que leva a pessoa a produzir e merecer seus resultados. Esses dois modelos são os embates que acontecem na sociedade desde a queda do homem do Éden. A pessoa com a natureza mental que predomina a necessidade tem grandes dificuldades de encarar a realidade, se recusa a admitir verdades óbvias e entra em estado de negação. A próxima fase se torna perigosa, por a pessoa desistir de ser autor de sua própria história e assim acumular entulhos de desculpas por fugir da própria responsabilidade, dos compromissos e das exigências para o aprendizado e crescimento pessoal. Em estado de letargia e inação, acaba por buscar prazer em ter atenção às suas limitações e fraqueza, e o estado mais crônico chega na autocomiseração. A pessoa com esse perfil acaba por se revelar extremamente egocêntrica, vive falando de seus infortúnios, das injustiças que é cometido e busca com isso chamar a atenção como forma de sobrevivência. Alguns anos nesse modelo mental, a pessoa perde o valor das competências, a mente desaprende a celebrar conquistas, o espírito enfraquece e com isso entra num ciclo vicioso de privação contínua. Alguma dádiva que acontece de vez em quando se torna um falso positivo. Por quê? Não tem a faísca necessária para gerar impulsão, que no caso, a falta de preparo e a capacidade de fazer algo dar certo. Perde a convicção nas decisões e a firmeza da continuidade naquilo que começou, e com a falta de consistência ganha baixa resiliência. A pessoa não se profissionalizou ou esqueceu sua profissão, não acompanhou as inovações do período e desaprende a cuidar de si. Se torna mais do mesmo e mais um na multidão, o efeito manada. Com viés de natureza pecaminosa, um abismo chama o outro até ao longo da vida chegar num estado grave mesmo, de trocar sua autonomia por um prato de lentilha ou mortadela. É claro que isso é uma simbologia, uma analogia. Tirar Deus do centro de sua vida e colocar o homem ou o governo ficando refém da astúcia maligna. Agora vamos atravessar a rua e ir para outra escola, a filosofia estoica, para o comportamento e também conhecer a escola austríaca de pensamento econômico. Neste lugar o ambiente é cultivado pela valorização do racional. O universo é governado pela razão ou logos, um princípio divino que permeia tudo. Isso é, estar em harmonia com o universo, que significa viver em harmonia com Deus. É a ideia de que nossas emoções não são apenas completamente separadas dos nossos pensamentos, crenças e juízos de valor, mas que nossas emoções mais fortes são, com muita frequência, determinadas pelo tipo de juízos de valor que fazemos. E esses juízos são crenças que podem ser verdadeiras ou falsas, e portanto podemos aprender a avaliá-las, questioná-las e alterá-las. A terapia cognitiva moderna usa uma técnica chamada de questionamento socrático. Os estoicos usavam essa prática também para ajudar as pessoas a refletirem racionalmente sobre suas crenças de forma a transformar suas emoções. A filosofia estoica teve início no século III a.C., por Zeno, um rico mercador da cidade de Sítio, no Chipre, inspirado por Sócrates, Platão, Aristóteles e seus seguidores. Essa filosofia propõe que os homens vivam com virtude, um conceito para os estoicos que está intimamente associado à razão. Se pudermos viver com sabedoria, guiados pela razão, vamos florescer e realizar nosso potencial como seres humanos. Deus nos deu essa capacidade, cabe a nós usá-la de maneira apropriada. E a Escola Austríaca de Economia é uma linha de pensamento econômico que surgiu em Viena, na Áustria, no século XIX. É caracterizada por defender a liberdade econômica do cidadão, em contrapartida às economias concentradas na mão do Estado. A pessoa com a natureza mental que predomina a realização tem base nos fundamentos dessas duas escolas, numa
uma junção química de modelo de vida e direção do comportamento. Para a escola austríaca, existem direitos humanos naturais que nem governo nem indivíduo algum pode contestar, que são eles: a vida, a liberdade e a propriedade. O equilíbrio do mercado é a satisfação tanto do consumidor quanto do produtor. Em uma economia livre, todos saem ganhando. O dinheiro, por sua vez, nada mais é do que a representação de um valor que uma pessoa gerou para a outra e para a sociedade. Isso caracteriza a ideologia do laissez-faire. Nessa turma, o empreendedorismo é incentivado, a competitividade é celebrada e os erros, na verdade, são exercícios que fazem parte do processo de aperfeiçoamento até a excelência. O indivíduo é o centro de suas conquistas e realizações e também responsável por sua própria autonomia. Então, é prazeroso se achar inteligente, concorda? Dá um vigor estar em meio aos protagonistas e fazer parte das grandes decisões e soluções que produzem avanços e resultados, tanto na família, na escola, como no ambiente de trabalho. Muito gostoso ser condecorado, maravilhoso ser reconhecido e receber méritos, não é verdade? Mas essa inclinação se torna perigosa quando vira para o culto à racionalidade e celebração à personalidade, ao chegar na autossuficiência, tendo o homem como o templo do espírito humano, que tem o homem como um modelo ideal com um fim em si mesmo, num reino dos valores definido pelo código humano de elevação, nobreza, reverência e grandiosidade. A proclamação da glória do homem que enxerga o potencial mais elevado e se esforça para realizar. Um homem forte, orgulhoso, sábio e destemido, um ser heróico e modelo de exaltação, com consciência limpa e sem culpa, que não tem sentimento de vergonha nem motivo de constrangimento por ser capaz e diferente em relação aos outros, que são mais do mesmo. Esses dois modelos mentais são tão distintos, mas tão iguais quanto a figura do homem como divindade de si mesmo, e ambos descambam para o pecado, um de rebelião e o outro de idolatria. Modelos iguais na doutrina do homem ou na filosofia do prazer como finalidade da vida humana. De um lado, o homem que busca anular sua realidade e se livrar das exigências através da acomodação e conforto como fonte de prazer. E o outro, o homem que busca o prazer no risco, na ganância, na excitação, mais autoconfiante, mais autossuficiente, a transcendência do comum para o extraordinário, um semideus no pináculo do tempo. A cogitação de um deus no viés da necessidade seria um ser coadjuvante, que tem um papel secundário, e no viés da realização, não um deus criador, mas a metáfora de arquiteto na potencialidade divina de cada indivíduo.